Vidas que falam. Todas as manhãs com Nicodemos Neves. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Isaías 50, verso 4. Manhã de terça-feira, louvado seja Deus pelo seu cuidado durante a noite em sua proteção. Oh, querido amigo, é um prazer você poder estar aqui, partilhando e ouvindo do amor de Cristo. Convido-te a orar. Deus Pai eterno, Senhor Criador dos céus, nós te agradecemos e te louvamos pela tua bondade. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu Santo Espírito que nos convence e nos revela a tua palavra, a tua verdade. Oh, Pai, através da meditação desta manhã, desencanta-nos dos encantos do inimigo e abre o nosso entendimento para que possamos compreender a tua vontade. Fica conosco, abençoa-nos, abençoa aquele que está ouvindo a tua palavra e que tem anseio por ela. Em nome de Jesus te agradeço e te louvo. Amém. O tema de hoje diz fogueira proveitosa. Esta não se trata da fogueira santa, chamada, ou por outro eu te diria, esta é que é a verdadeira fogueira santa. Em Atos dos Apóstolos 19, versos 18 e 19, diz: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Isto é, Paulo tinha ido a Éfeso e lá pregou o Evangelho. O poder de Deus manifestou-se e os corações foram convencidos e convictos, como a palavra do Senhor diz, que o Espírito Santo nos convence do juízo, da justiça e do pecado. E o resultado foi isto que nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos 19, 18. Vamos ouvir a meditação. Queimando seus livros sobre magia, os conversos efésios mostravam que aquilo em que antes se deleitavam, abominavam agora. Foi por praticarem artes mágicas e por meio delas que haviam especialmente ofendido a Deus e posto em perigo sua alma. E foi contra as artes mágicas que mostraram tal indignação. Quando eles compreenderam quão perigosa é esta arte, quão perigosa estava a vida deles, eles abominaram esta prática e manifestaram de forma tão firme que já não queriam relação com este ato de magia, de feitiçaria, queimando os livros que tinham em suas casas. Isso é, o povo de Éfeso era um povo completamente enfeitiçado por Satanás. Mas o Espírito de Deus operou ali. Não há diabo que pare diante do poder de Deus. E o resultado é isto. Retendo esses livros, os discípulos se estariam expondo à tentação, depois de receberem conversão. Depois de receberem o Evangelho, se eles retivessem esses livros com eles guardados, estariam expostos à tentação. Sabe, quando você não arranca o mal diante de ti e pões aí de lado, mais tarde ou mais cedo, você já sabes. Vivendo ou vendendo-os, teriam colocado a tentação no caminho de outros. O mal não se vende, destrói-se. Por isso que Jesus vai destruir completamente o mal. Haviam renunciado ao reino das trevas e para destruir seu poder não hesitaram ante qualquer sacrifício, queimá-los. Uns dizem, não, mas eu gastei dinheiro, eu vou vender, não, eu vou entregar a quem quer, a quem merece ou a quem quer usar. Não, queima, destrói. Não fique com ele, nem dê a outro. Triunfou assim a verdade sobre o preconceito dos homens e o seu amor ao dinheiro. Por esta manifestação do poder de Cristo foi ganha poderosa vitória para o cristianismo, na própria fortaleza da sua superstição. Foi ganha grande a vitória. A influência do que havia tido lugar espalhou-se mais amplamente do que Paulo mesmo imaginava. Aquilo teve uma grande influência que os testemunhos se espalhou por todas as outras partes aí da Ásia Menor. De Éfeso, as novas circularam por vasta extensão e forte impulso foi dado à causa de Cristo.
Muito tempo depois de ver o apóstolo terminado sua carreira, estas cenas ainda viviam na memória do povo e eram um meio de ganhar conversos para o Evangelho. Mesmo depois de Paulo depor a sua vida, essas influências da conversão dos Efésios ainda estava trabalhando, estava efetuando seu trabalho no corações de muitos. Supõe-se ligeiramente que as superstições pagãs tenham desaparecido diante da civilização do século XX, o século passado. Mas a palavra de Deus e o severo testemunho dos factos declaram que a feitiçaria é praticada neste século tanto quanto foi nos velhos tempos da magia. A feitiçaria hoje, ou a magia hoje, só ganhou outra face. Continua. E em grande escala. E pior ainda do que nos tempos antigos. Porque hoje a feitiçaria está dentro de muitas casas, das nossas casas. Ela entrou de uma forma sorrateira. Hoje nós não precisamos até comprar livros. No nosso computador, no nosso telemóvel, na nossa TV, nós estamos diretamente em contato com feitiçaria. A tecnologia cientificou a feitiçaria de tal maneira que todos estão ao alcance dela e a maioria estão enfeitiçada e envolvida com ela. O antigo sistema de magia é, na realidade, o mesmo agora conhecido como moderno espiritismo. Satanás está encontrando acesso a milhares de mentes por apresentar-se sob o disfarce de amigos já falecidos. O contato com os mortos, através dos filmes, através da internet, as pessoas estão entrando, estão enfeitiçando-se. Os mágicos dos tempos pagãos têm o seu correspondente entre os mediums espíritas, nos videntes, nos cartomantes de hoje e nos filmes. Eu acrescento. A maioria, 99,9% dos filmes produzidos têm relações com mágica, novelas, com magia, com feiticismo. E cristãos são enfeitiçados hoje através disso porque perdem horas vendo isso e não conseguem passar 5 minutos lendo a palavra do Senhor ou ouvindo. Se fosse erguido o véu que está diante dos nossos olhos, veríamos anjos maus empregando todas as suas para enganar e destruir. Mas nós estamos vendo. A realidade é que estamos vendo. Porque quando eu vejo pessoas que ficam horas e horas à frente da TV, frente de um vídeo, frente de um filme, de novela, de uma série, gastam horas em frente. Está enfeitiçado. Estão enfeitiçados. Estão 15, 20, uma hora. São expectativas para essa espiritual. Está em... Quando os homens mais a condenar, o que você com todos os tipos de arte? Muitos vão se perder. Se você tem desejo de filho, pegue na tua pelo menos um capítulo por dia. Ganhes gosto de estar com
ver pessoas. Senhor, tem em nome de Jesus.